Sejam bem-vindos a este vídeo. Vamos falar sobre gestão de pessoas e liderança. Bem, na verdade, nós, quando estamos nas vestes de líder, o líder, ele lidera pessoas, ok? Líder lidera pessoas. Então, o maior ativo de um líder são os seus liderados. Daí que há toda uma necessidade de um líder sempre concentrar-se nos seus liderados. Agora, se você, como líder, deseja tirar maior proveito da posição que estás, a dica que eu vou lhe dar é: seja líder de líderes. Assim você vai render juros compostos, por assim dizer, serão juros sobre juros. E nós vamos lhe ajudar a perceber melhor aqui, desenhando um organograma, né? O líder é alguém que fica numa posição normalmente de destaque. Imagina um organograma onde aqui aparece o líder, a figura do líder. Líder está como cabeça de lista, não é? E depois, debaixo do líder, vamos encontrar outras figuras ou liderados, podemos assim dizer, ok? Que, por sua vez, estarão em posição também de líderes, porque debaixo deles encontram-se outras pessoas ou áreas que eles normalmente cuidam. Portanto, se você tem um organograma, vamos assim dizer, onde aparece uma figura mais ou menos parecida a esta, ok? Prontos. O que é que estamos a querer dizer? Imagine que aqui tenha o líder 1, líder 2 e o líder 3. E debaixo destes líderes encontram-se os seus liderados. Você, se de facto desejas ser líder de líderes, estarás aqui nesta posição, ok? Então, automaticamente o que você vai fazer é focar-se nessas pessoas ou líderes que estão na posição de responsáveis de áreas específicas da empresa, da sua empresa. Vais te concentrar a estes e é nestes que vais dar todo o seu suor, transformando estes em podemos dizer, como que lapidar um diamante, em uma pedra preciosa. Ok? O líder tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de transformar suor em ouro. Ele dá o seu melhor e transforma este elemento aqui em um elemento capaz de influenciar também outros líderes. Então, na verdade, o que faz de uma pessoa ser líder é a capacidade de influenciar. O líder, ele é identificado como sendo líder porque tem capacidade de influenciar os seus liderados de modo a fazer com que estes consigam atingir os objetivos ou fazer tudo aquilo que o líder deseja que seja feito. Por exemplo, se nós temos um objetivo como equipe, ok? Um objetivo a atingir. Está definido qual é o objetivo que nós temos de atingir. Fruto, ou em função do objetivo que está definido, o líder vai influenciar os seus liderados, de modo que estes consigam fazer de tudo ao ponto de atingir o objetivo que está traçado. Agora, você, para ter juros compostos, por assim dizer, que é juros sobre juros, é ficar focado nos cabeça de lista das áreas específicas ou estratégicas que você tem
a nível da empresa. Você está aqui como líder, tens a capacidade de liderar toda a equipe que está debaixo da sua jurisdição. Mas se ficares muito focado em querer liderar todo mundo, isso poderá exigir muita energia de você. E automaticamente podes não estar a ser bem sucedido. Daí que a recomendação é você se focar naquelas pessoas que são peças-chave, que estão nas vestes de líder, para que estes, por sua vez, consigam liderar os seus liderados. Se recuarmos um pouco no tempo e no espaço, vamos cair aí, para quem faz a formação ou curso de administração da empresa, aprende aquilo que é a história, a origem, a raiz da gestão de empresa. Ela remota até os tempos de Moisés. Quando Moisés, que era o líder de Israel, ele estava a conduzir aquele povo de Israel ao sair do Egito, diz a história bíblica, né? Moisés a conduzir o povo a sair do Egito até a terra prometida. Então, o que Moisés fazia? Moisés era o líder de todo aquele povo de Israel. Logo, a dada altura, o seu sogro, Jetro, veio e deu uma dica interessante a Moisés. Porque Moisés estava como que a ficar sem tempo para ele mesmo e para cuidar da sua família. Porque todo mundo cobrava de Moisés. Todo aquele povoado, sempre que tivessem alguma situação específica, vinham para o líder que é Moisés. O Moisés estava sobrecarregado. Então Jetro, sogro de Moisés, deu uma dica interessante a Moisés. Disse assim: Moisés, você devia delegar líderes que cuidariam de um grupo, líder para um grupo de 10, um grupo de 100, um grupo de 1000 e assim por diante. Esses liderados vêm e transmitem os seus problemas aos seus líderes. Estes liderados também, por sua vez, vêm e transmitem o problema ao seu líder. E assim por diante. Então, o teu foco deve ser o quê? Estes líderes das equipes. Você vai ser líder dos líderes. Fazendo isso, terás maior disponibilidade, maior a capacidade de mobilidade, vais ter maior possibilidade de dar atenção específica, seja à sua própria família, a si mesmo e a estes elementos principais. E é assim que ele fez. E com certeza que o resultado todos nós já sabemos, né? Foi êxito. Ele conduziu e conseguiu liderar melhor a equipe, fazendo essa distribuição de tarefa. Portanto, o líder tem que ter essa capacidade. Ele tem que ter capacidade de delegar tarefas aos seus liderados e depois acompanhar como é que as tarefas estão a ser executadas. É fundamental que o líder tenha essa capacidade. Então, o líder, ele, como dá toda a sua energia, todo o seu melhor para conseguir liderar os seus liderados, logo, ele tem que ter a capacidade de fazer com que este líder tenha todas as ferramentas necessárias para conseguir liderar os seus liderados. E também o outro líder de igual modo. Aí ele estaria a fazer bem o seu trabalho de casa, o seu dever de casa. Tens que saber que o líder, ele para estar na posição de líder, ok? Vamos fazer aqui, criar aqui uma escada. O líder, para estar na posição de líder, ele, aqui, esta posição, vamos dizer o topo. O topo, para o líder conseguir chegar até aqui o topo, há uma frase que eu gosto muito de usar. O líder, ele nasce, cresce, sobrevive
e depois tem de lutar para perpetuar à medida que ele se mantém lá no pódio. Portanto, ele nasce, quando nascer, vai crescer. Aqui tem que ter um outro líder do céu que vai cuidar de ajudar com que ele se mantenha nesse ponto. Nasceu, quando nasceu, cresceu, já vai deixar alguém nesse posto. Cresceu, sobreviveu, vai deixar alguém nesse posto a crescer. Crescer, está a perpetuar, vai deixar alguém nesse posto. E quando estiver no pódio, ele tem toda a sua base muito bem estruturada. Isso é um trabalho muito grande que o líder tem que fazer. Para conseguir estar no topo, se manter no topo, ele tem que efetivamente suar. E ao suar, ele vai realmente extrair ouro, ok? Vai extrair ouro. Ele vai transformar suor em ouro, por assim dizer. Vai conseguir ter uma estrutura aqui muito bem elaborada que consiga lhe manter ali no topo. Esse topo não é fácil se manter aqui. Que significa dizer que o líder, para não usar de arrogância por causa da posição que aqui a sua responsabilidade lhe dá, para ele não usar de arrogância, ok? O líder tem de ser alguém que tenha uma capacidade de ouvir muito grande. E ele tem também que ser alguém que facilita a comunicação entre os seus liderados. Ele tem de ter essa capacidade. É um bom comunicólogo, ou seja, ele permite que a comunicação flua, tá? É fundamental que o líder tenha essa capacidade. E a comunicação, pessoal, é como o sangue que circula no corpo humano. Um corpo sem sangue está morto. Então, para que o corpo tenha vida, tenha essa energia, há necessidade de ter o sangue. Uma equipe onde não há comunicação, aquela equipe está morta. Não tem vida, não tem sangue. Há toda uma necessidade de ter vida. E a vida é o quê? A comunicação. Então o líder tem que ter a capacidade de permitir que haja uma boa, a comunicação seja fluida, né? Entre líder e os seus liderados. Ok? Logo, ele ao permitir que essa comunicação seja fluida, ele tira proveito da sua gestão e ele consegue ter êxito. Consegue se manter aqui no topo. Portanto, os líderes, normalmente, eles têm características muito peculiares, muito comuns, assim, entre líderes, ok? Normalmente, se fazeres aqui uma pesquisa em torno daquilo que são as características de líder, vais ver que são muito comuns essas características que um desenvolve, o outro acaba desenvolvendo e assim por diante. Por quê? Porque são características, como falamos, que o líder, ele lidera pessoas que facilmente a pessoa desenvolver essas características pode influenciar as outras pessoas. Então, há características específicas que o líder deve necessariamente desenvolver para conseguir manter-se aqui no topo. Ernesto, que características são essas? Por exemplo, o autoconhecimento é fundamental. É fundamental que o líder tenha essa capacidade de autoconhecer-se. Ok? Autoconhecimento é isso. É conhecer a si mesmo. Você tem que ter a capacidade de conseguir conhecer a si mesmo para depois conseguir liderar o outro. Se você não se conhece, dificilmente você vai conseguir liderar o outro, o teu semelhante. Então, se você se conhece, provavelmente você vai conseguir conhecer bem o teu semelhante e também ajudá-lo a se transformar, a ser uma pessoa melhor. Ernesto, como é que eu posso me conhecer? Como é que eu posso desenvolver o autoconhecimento? É simples, ok? Uma dica que eu costumo passar
para você desenvolver o autoconhecimento é, vamos a dizer que aqui está o líder. Ok? A característica que estamos a dizer aqui é o autoconhecimento. Portanto, autoconhecimento. Se o líder quer se autoconhecer bem, ele tem que conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. São esses dois pontos fundamentais que o líder deve dominar bem para desenvolver o autoconhecimento. Quais são os teus pontos fracos? Quais são os teus pontos fortes? Então você tem que pegar papel e caneta para sentar e analisar detalhadamente, enumerando-os, ok? Em uma tabela, os pontos fortes e os pontos fracos. Escreva mesmo. Ponto forte 1. Ponto forte 2, 3, 4, quantos forem possíveis. Depois, enumera também os pontos fracos. Todos nós temos pontos fracos. Todos, sem exceção. Ok? Então, vais enumerar os pontos fracos. Quando consegues enumerar de forma desapaixonada, como eu costumo dizer, os pontos fortes e os pontos fracos, então você vai ver os pontos fortes, o que podias fazer para melhorar esses pontos fortes. Porque o bom pode ser melhorado. Então, tenta lutar para melhorar esses pontos fortes. Depois, quanto aos pontos fracos, analisa. Será que dá para transformar esse ponto fraco em um ponto forte? Se der para transformar esse ponto fraco em um ponto forte, então transforma-o. Se não der para transformar esse ponto fraco em um ponto forte, talvez devas lutar para eliminá-lo, ok? Talvez é um mau hábito, talvez algo que tu não tenhas, a habilidade que tu não tenhas e precisas desenvolver, é um ponto fraco seu. Então, se achas que não há necessidade de o fazer, elimina-o. Pronto. Se acha que há necessidade de trabalhar ele, trabalha nesse seu ponto fraco e traga ele para aqui. Logo, você vai se tornar uma pessoa melhor. E você vai começar a se conhecer melhor. Você vai começar a ter a capacidade de influenciar melhor o teu liderado. Então, quando tu te conheces, mais facilmente você vai conhecer o teu semelhante, o teu liderado. Ok? Agora, como é que você pode desenvolver essa capacidade de conhecer o teu liderado? Bom, você tem que desenvolver aqui a arte de fazer perguntas. Tens que ter essa capacidade, tá? A arte de fazer perguntas. Pergunta mesmo. Podes perguntar ao seu liderado. Podes, sobretudo naquele período de avaliação de desempenho, para ver até que ponto é que ele está a trabalhar na sua performance. Só um minutinho aqui. Até que ponto é que ele está a trabalhar na sua performance. E você, como líder, deve ajudá-lo a se tornar cada vez mais uma pessoa melhor. Alguém que consiga realmente atingir as metas, né? As metas que o líder vai traçando, que a empresa vai traçando. Tens que ter essa capacidade. A meta que o time, a equipe tem para atingir. Ok? Então, logo, você para e analisa junto do seu liderado e vê quais são os pontos fortes que ele tem e quais são os pontos fracos dele. E ajuda-o a pegar os pontos fracos, transformando-o, não é? Fazendo perguntas, de modo a levá-lo a raciocinar e encontrar formas ou mecanismo que ele possa ter êxito transformando, e talvez em algum outro ponto fraco ele mesmo deva eliminar. Você tem que ter essa capacidade como líder.
Então a pergunta é bom, e você como tem essa capacidade de influenciar, por isso é que és líder, influenciar o teu semelhante, influenciar o teu liderado. Então ao fazer pergunta, você vai conseguir extrair dele coisas que talvez ele nunca imaginou que devia ser extraído. E tens que ser mesmo persistente. Assim, quando se diz que água mole, pedra dura, né? Pedra dura, bate até que fura. Você, ao tentar ser persistente naquilo que é o seu trabalho, você vai conseguir extrair água na pedra. Tá vendo? E quando você consegue fazer isso, você automaticamente ajuda aquela pessoa a se tornar também amanhã um líder. Porque como é que se faz os líderes? Será que eles já nascem pronto? A verdade é que a pesquisa indica que não. Alguns têm alguma habilidade nata, com alguma facilidade. A sua natureza humana lhe permite, só tendo uma oportunidade para estar na frente de pessoas, ele tem essa facilidade natural de influenciar outros. Mas outros líderes não têm essa capacidade ou essa habilidade nata, não nascem com essa habilidade nata. Então, eles se fazem ou tornam-se líder por influência de outros líderes. Voltando aqui, veja, estes podem se tornar líderes, talvez por influência do seu líder. E provavelmente esses subordinados ou liderados que encontram-se aqui embaixo do nosso organograma, um dia podem também se tornar um líder. Imagine que surge aqui um outro departamento, uma outra área, em que depois vai se precisar de alguém que cuida. Este pode se transformar amanhã num líder, ok? Por influência do seu líder. Então, muitos se transformam líder fruto da influência, ok? Fruto da influência. Influência de quem? Dos seus líderes, ok? Então é assim que vão surgindo líderes. Uns porque têm alguma certa facilidade ou habilidade inata e diante da situação em que se encontra, ele rapidamente consegue sempre ajudar as pessoas, influenciar as pessoas, motivá-las a seguirem um determinado objetivo bem definido e conseguirem atingir os resultados. E outros, por conta de influência de outros líderes, conseguem realmente também comprar a visão do líder e seguir o caminho. Ok? Então, esta é uma das 3 formas em que normalmente faz o líder. A outra forma, normalmente, é diante das dificuldades. Dissemos que os líderes nascem, crescem, depois têm que sobreviver. Na vida, durante a vida, você vai ter dificuldades, vai ter nãos, vai ter muitos nãos, vai tentar bater portas que não vão se abrir. Vai surgir, vai ter, se calhar, metas, objetivos traçados que não vão conseguir atingir, ok? Então você nasce, cresce, depois da luta é sobreviver. E quando consegue sobreviver, agora vais ter que lutar para se manter no pódio, perpetuar. E perpetuar não é fácil. Então, alguns líderes, durante o período da sobrevivência, das dificuldades, alguns acabam se revendo aqui, diante das dificuldades da vida. Ok? Diante das dificuldades. É aqui, às vezes, onde você aqui nessa posição estás com dificuldade e os outros também estão ali a te dar o apoio, onde muitos se fazem líderes. Alguns porque as dificuldades podem ser um revés econômico, diante de um revés econômico que o grupo está a viver e uma fase difícil. Então, dali as pessoas vão procurar se reinventar e dali faz-se muitos líderes nessas ocasiões. Está a ver? Um revés econômico. Pode ser a morte de alguém muito querido, por exemplo, a morte do pai, e de repente desperta a atenção daquele filho que antes estava nem ali com o quesito liderança. Está a ver? Então, diante das dificuldades, muitos acabam se reinventando e tornam-se líderes com capacidade de influenciar outros. Está a ver? Então, as dificuldades não são do todo mal.
Tem que saber isso. Ok? Nós temos que saber tirar proveito das dificuldades. E eu, muitas das vezes aqui, gosto de abrir um parênteses e falar um pouquinho da pipoca. Está a ver o milho de pipoca? Aquele milho. O milho, ele para se transformar em pipoca na panela, ela passa por um período de pressão, um período de pressão muito grande. Está a ver? Ele vai em alta temperatura, aquele milho. E, estando diante daquela alta temperatura, o milho que não consegue suportar aquela alta temperatura, queima. E por queimar, fica mal cheiroso, a pessoa tem que jogar fora, né? Mas os outros que suportam aquela alta temperatura, aquela dificuldade, transformam-se em pipoca. Ok? E aquela pipoca é algo prazeroso de se comer, prazeroso de se ver. Eu às vezes vejo lá em casa, quando de repente a gente tá aí a entrar, os meninos querem ver um bom filme, ok? Eles preparam aquela boa pipoca e a casa toda quase que fica perfumada com o cheiro de pipoca. Você já consegue dar conta? Há pipoca na área. Então, logo, quando nós aguentamos a pressão, é diante dessas dificuldades onde acabam surgindo grandes líderes, ok? Então, assim se faz os líderes. Uns, alguma habilidade inata, nascem, eles conseguem facilmente crescer, sobreviver e perpetuar. Outros, por influência de outros líderes, ok? À medida que forem crescendo, outros líderes vão dando aquele empurrão e facilmente conseguem subir. E outros diante de dificuldades. Está a ver? Então estamos aqui a ver característica que o líder deve ter para se manter no pódio. Ok? Característica. À medida que for surgindo os líderes, que característica o líder deve desenvolver para se manter no pódio? O autoconhecimento é fundamental. Ok? Qual é a outra característica? Bom, veja que aqui o pódio não é fácil nos mantermos ali, tá? Não é fácil nos mantermos aqui no pódio, no top, lá da liderança, não é fácil. Então, uma qualidade que você, se deseja ser líder, deve desenvolver. À medida que fores crescendo aqui no degrau da liderança, uma qualidade muito importante é a humildade, ok? Humildade, essa qualidade é fundamental. Mas é fundamental, você tem necessariamente de ser alguém humilde. Porque senão você fica soberbo, arrogante e autoritário. E em vez de atrair as pessoas para si, vai repelir as pessoas. E o líder normalmente ele é ouvido, seguido e querido. Está vendo? O maior exemplo de liderança que nós temos a nível do mundo inteiro. Quem é? Aquele que é o líder dos líderes de todos os tempos. Está vendo? Jesus Cristo. Sem querer abordar aqui termos de religiosidade, mas a verdade é que o maior líder que já viveu é Jesus. E quando se fala desse personagem, Jesus, uma qualidade que, assim, sonante, fala-se muito dele, é a humildade. Então, se você quer ser um grande líder, seja humilde. Quanto maior a tua posição na escala da liderança, mais humilde você deve ser. Ernesto, o que é a humildade? É reconhecer que os outros são, em algum momento, em alguma área, em algum ponto específico, são superiores que tu, superiores que nós. Tens de reconhecer e engrandecer. Os outros, eles, em algum momento, vão ter sempre um ponto forte, aonde naquele ponto forte dele, talvez é o nosso ponto fraco, e que nós temos de aprender com esta pessoa. Então seja humilde e reconheça. O líder humilde é capaz de pedir perdão. Ele sabe usar palavras mágicas como por favor, obrigado. Está vendo? Este é um líder humilde.
Então tem de saber reconhecer quando a equipe faz um grande esforço e consegue realmente atingir os objetivos. O líder humilde, ele reconhece o esforço. Ele reconhece e ele procura não ser o centro das atenções, ter todos os méritos dirigidos a ele. Não. O que ele faz ele procura atribuir o mérito à sua equipe. Um líder humilde faz isso. Ele reconhece que os resultados, as metas, os objetivos são atingidos por meio de um esforço comum. O coletivo é que conseguiram ajudar com que então se conseguisse chegar até a cortar as metas. Ok? Uma pergunta interessante, pessoal. Você sabe por que o mar está sempre cheio? O mar. Por que o mar está sempre cheio? Eu gosto muito de fazer essa pergunta quando abordo o tema da liderança e falo um pouco sobre a humildade. O mar nos ajuda a perceber e transmite aqui uma lição muito importante no quesito da humildade. Se nós pegarmos aqui, ok? E desenharmos aqui o mar, vamos ver que o mar normalmente ele está sempre cheio de água, está sempre. Dificilmente vamos ouvir dizer que o caudal do mar baixou ao ponto de causar algumas dificuldades a nível dos oceanos e etc. e tudo mais. Tá vendo? Mas é o contrário com o rio, né? Então o rio, muitas das vezes, nós ouvimos dizer que o caudal do rio baixou. E baixou consideravelmente ao ponto de talvez causar dificuldades a nível da região, da população, do país, enfim. Então, por que o mar está sempre cheio? Porque ele, normalmente, coloca-se debaixo do nível do rio, ok? E as águas do rio desaguam no mar. Ele como que humilha-se, ok? Ele coloca-se abaixo para ganhar o mar, o rio. Então ele coloca-se abaixo do rio e consegue ganhar o rio. É como abordar a questão da liderança, é como desenhar aqui o sistema de pirâmide, ok? Para percebermos melhor. Portanto, quando estamos a falar da liderança, nós entendemos muitas das vezes assim, o líder está aqui como cabeça de lista. Mas, na verdade, o líder não deve estar ali. Líder, ele deve estar debaixo de... Aqui está todos os seus liderados. Em vez dele estar aqui no pódio, ok? No pódio. Está aqui. E está ali, este lugar aqui. De facto, essa é a posição dele. Mas ele, para desenvolver e demonstrar humildade, ele vem e coloca-se embaixo de seus liderados. E ao colocar aqui, ele não perde, ele sai a ganhar. Portanto, ele faz aqui uma marcha inversa, tá? Da posição de triângulo. Líder, aqui. Líder. É aqui. E os seus liderados estão aqui. Portanto, é como que o triângulo tivesse inverso, ok? De cabeça para baixo. Ele aqui, colocando-se aqui, ele consegue realmente fazer com que a comunicação flua, toda a situação dos seus liderados consiga chegar aqui com facilidade, desde a base até o topo. Todo mundo consegue vir até com este. Ele desconstrói qualquer barreira possível, tabus, referente à sua imagem, como que ele é alguém inalcançável, alguém, enfim, não. Ele é uma pessoa, um ser social, de carne, osso, sangue, e facilmente consegue também interagir com as pessoas. Sabes, dissemos no princípio que liderar é influenciar. O maior ativo de um líder são as pessoas, porque ele lidera pessoas, lidera os seus liderados.
Então, líder, a melhor forma de você influenciar os teus liderados não é por meio da força, da alguma força, não. É sobretudo por meio do teu exemplo. Tá vendo? Porque os teus liderados, eles não vão principalmente fazer as coisas e serem influenciados por aquilo que você diz. E eles ouvem por aquilo que você diz e eles ouvem. Não, é sobretudo por meio do teu exemplo. Então você tem que ser exemplo para conseguires influenciar os teus liderados, de modo a que eles consigam atingir os objetivos que vais traçar para a equipe. Está vendo? Essa é, de fato, a melhor maneira que um líder deve agir para conseguir influenciar a sua equipe. Ok? Por meio do seu exemplo. Agora, como é que um líder deve ser ou pode ser alguém exemplar? O que ele deve fazer? Ponto inicial, para início de conversa. O líder deve ser alguém disciplinado. Ok? Isso é fundamental. Ele tem que ser uma pessoa disciplinada. Então, uma pessoa disciplinada. Como é que se treina a disciplina? Por coisas simples. O líder pode treinar a disciplina começando coisas simples. Por exemplo, para treinar a disciplina, ele pode começar por cuidar de coisas básicas de casa, lavar a louça, por exemplo. Ele vai ensinar os seus filhos por meio do seu exemplo. Arrumar a cama pode ser uma tarefa do líder. Quando você consegue fazer isso, facilmente consegue influenciar os seus liderados. Ok? Então, são várias formas que você pode adotar, ok? Para ajudar os teus liderados por meio do teu exemplo. Disciplina. O cuidar de si mesmo é uma demonstração de disciplina. Tá? A dedicação, dar o teu melhor quando tem um determinado trabalho. Outro ponto importante que você poderá desenvolver para se tornar um líder capaz de influenciar outros é desenvolver a resiliência, saber lidar diante de dificuldades. À medida que as dificuldades forem surgindo, você consegue lidar com aquelas dificuldades. Você, ao desenvolver a resiliência, automaticamente você está a dizer que és capaz de suportar as dificuldades, não desistir diante dos obstáculos, e também você é alguém que não aceita um não, por assim dizer, como resposta. Diante do não, em vez de você concordar, a pergunta que fazes é: por que não? Por que não fazer? Por que não insistir? Por que não tentar? Por que não persistir? Então você não desiste. Você está ali, sempre a desenvolver resiliência. Ok? Pessoal, se esse vídeo está a agregar algum valor a si, por favor, não se esqueça de subscrever aqui o canal. Se ainda não é subscrito, subscreva, por favor. Coloca também os likes, ok? E partilha com o maior número possível de pessoas. Só assim que vai nos dar também a força, a energia, a garra para conseguirmos sempre fornecer conteúdos de qualidade para vocês, ok? Então, no quesito liderança, é isso que queríamos partilhar convosco. Para o vídeo não ficar muito longo, eu gostava de, assim, a título de resumo, dizer que o líder lidera pessoas. E ele lidera principalmente por meio do seu exemplo. E para conseguir ser um verdadeiro exemplo, tem que ser alguém disciplinado. Ele tem que ser alguém que tenha a capacidade de dar o seu melhor e influenciar os outros por meio do seu exemplo. Tem que ser uma pessoa resiliente. E para você desenvolver todas essas habilidades, é necessário que tenha o autoconhecimento. Conhecer bem a si mesmo, para depois conhecer o seu liderado e liderar da melhor maneira possível. Ok? Se você fazer isso, pessoal, vai conseguir fazer uma gestão, seja de uma equipe pequena, uma equipe média ou até uma grande equipe. Vais conseguir liderá-los e vais ser bem sucedido, tá? Espero que ter agregado algum valor a vocês. Então, um grande abraço e tudo de bom ali na gestão de equipe e liderança.